palavra que renova, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que transforma. E as pessoas que ouvirem, que abrirem o coração para o Evangelho de Cristo, com certeza receberão o efeito que essa palavra traz, que é de conserto, que é de transformação, de paz de espírito ao nosso coração. Paulo, um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quiçá o maior deles, depois da sua jornada missionária por toda a Ásia, pregando aos gentios, abrindo igrejas em Gálatas, em Romanos, em Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, por aí afora, um grande missionário do Senhor, um homem que vivia na perseguição à igreja do Senhor, verdadeiramente teve, muito obrigado, pastora, teve verdadeiramente o encontro com o Senhor no caminho de Damasco, onde o Senhor encontrou com ele e falou: Paulo, Paulo. Nesse momento diz que ele caiu. A palavra não diz se ele estava a cavalo ou se ele estava a pé, mas ele caiu. E nesse momento ele teve uma cegueira momentânea, e ele ouviu a voz, e as pessoas que estavam com ele, o exército que estava com ele, também ouviu. Mas eles ouviram como se fosse um grande trovão, não entenderam. Mas Paulo ouvia nitidamente a voz do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele falou: quem é, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus. Por que você me persegue, Paulo? A quem você persegue? Ele falou. E aquelas pessoas que estavam com ele, que era o seu exército, ficaram espantados com aquele barulho, parecendo de uma multidão, uma enxurrada de água, uma cachoeira gigante que faz aquele barulhão, ou se fosse trovões, é assim que eles escutavam. Mas Paulo nitidamente ouviu a voz do Senhor. E aí, nesse momento, Deus falou com ele, e aí ele se converteu, e ele passou então a seguir a Cristo Jesus, e ele foi um grande missionário, fez a obra com excelência, com maestria, com presteza, com responsabilidade, sabendo o que estava fazendo, e ele foi um grande missionário. E se nós estamos aqui hoje com a palavra na mão, se nós estamos aqui hoje, foi porque Paulo, um dos grandes ajudadores de Cristo Jesus, se prontificou a trabalhar na obra do Senhor em prol de todos nós, e a palavra não ficou somente lá em Israel, os judeus, mas ela foi se expandindo para os gentios que somos nós, os estrangeiros daquela época, para que ela fosse apregoada nos quatro cantos da terra. E aqui no livro de Atos, no capítulo de número 20 em diante, nós temos uma passagem muito interessante. Eu queria falar algo a respeito dessa passagem, nessa noite, porque, como eu disse a respeito de Paulo, Deus também tem um propósito na vida de todos nós. Os propósitos de Deus jamais se frustram. Aquilo que Deus proporcionou, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus elaborou, não pode ser frustrado. Há de se cumprir no momento oportuno, de uma forma ou de outra, há de se cumprir tudo aquilo determinado pelo nosso Deus. Isso é maravilhoso, porque mostra a fidelidade de Deus, o poderio do Senhor, e de que também traz a certeza no nosso coração de que todas as promessas que estão aqui nesse Evangelho do Senhor hão de se cumprir. Porque quando ele diz: passará os céus e passará a terra, mas nenhuma dessas promessas que estão aqui no livro da vida, no livro do ser humano, das Escrituras Sagradas, não hão de se passar, mas hão de se cumprir. Nós podemos ver que muita coisa do Velho Testamento, que era profecia, não se cumprindo no Evangelho da Graça e da Nova Aliança em Jesus Cristo, que é o Novo Testamento do Senhor na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo também é um cumprimento de uma profecia, como nós já vimos no Evangelho,
no Antigo Testamento por inteiro, e diversas vezes profetas falavam, implicitamente na vida de Jesus Cristo, citavam a vida de Jesus Cristo para aquele povo naquela época. Temos até um livro que ele é messiânico, que é o Isaías, do profeta Isaías, em que ele fala da vida do Messias nitidamente. Isso se cumpriu aqui no Novo Testamento, e isso é maravilhoso. Isso nos traz convicção, isso nos traz certeza de tudo que está aqui, a veracidade do livro de Deus, há de se cumprir naqueles que creem. Só naqueles que creem, porque os que não creem, não pode acontecer, porque já não creem, é aquela história. Todos são filhos de Deus? Não, só aqueles que confessam o Senhor como seu Pai, como o único suficiente Salvador. Só aqueles que declaram essa paternidade é que podem ser chamados de filhos de Deus. Todo o resto é criatura de criação do nosso Senhor. Então, falando sobre o propósito de Deus, nós podemos ver que aqui no Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 7, Paulo vai para uma cidade chamada Troade. E é muito interessante o que aconteceu lá, por isso está relatado aqui, porque de alguma forma quer nos trazer um ensinamento. É assim que é a palavra de Deus. Então eu vou ler Atos capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7, e vamos ler então até o versículo de número 12, para a honra e glória do Senhor. Diz assim a palavra inerrante do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda nos falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que palavra, hein? Vamos orar por essa palavra. Senhor, a tua palavra foi lançada no meio do teu povo. Diz o teu evangelho que a tua palavra, quando ela é lançada, ela vai com o objetivo de alcançar aquilo que ele há de fazer. A eficácia, ela é veemente. E nessa noite não vai ser diferente, Senhor. Podemos sentir a presença do Senhor desde o início desse culto, a sua mão estendida sobre este tempo, porque a adoração, o louvor é para ti, meu Pai. Verdade, Jesus, aleluia. Que o Senhor possa falar nos nossos corações de forma particular, de forma a responder nossas indagações e nos alimentar, Pai, espiritualmente. Que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Projetos e propósitos. Nós vivemos fazendo projetos e propósitos. Estamos no final de 2019, vamos entrar no ano de 2020. Essa é a última semana, esse é o último culto de 2019. E muitas vezes a tendência do homem é sempre fazer projetos, é sempre fazer propósitos para o ano seguinte. Muitos são frustrados, outros são realizados.
Muitos são deixados pelo caminho, outros não chegam nem a acontecer. Mas o homem sempre faz projetos, e isso é muito importante. Deus se alegra disso. Nós temos que viver elaborando e projetando as coisas da nossa vida de uma forma que possamos conseguir concluir aquilo que nós almejamos. E trabalhar dessa forma é um trabalho consciente, é algo que devemos fazer. Porque quando nós estamos perdidos no mundo, geralmente a gente age de uma forma aleatória. Muitas das vezes nós não projetamos nada na nossa vida. E fazer projetos são importantes. É muito importante fazer projetos e Deus se agrada nos projetos. Faça projetos na sua vida, na tua vida sentimental, na tua vida secular, profissional. Faça projetos na tua vida espiritual. Mas existe algo muito importante dentro desses projetos em que o ser humano elabora para a vida dele. É que se você deixar o verdadeiro arquiteto fora desses seus projetos, se ele não estiver à frente desses projetos, é perigoso esse projeto não se realizar. Ou se ele for adiante, é perigoso ele fracassar. Porque nós fazemos projetos, mas nós precisamos da aprovação desses projetos. E quando nós fazemos projetos, nós temos que colocar à frente Jesus. Nós temos que colocar Deus na frente desse projeto. Ele tem que estar no comando desses projetos, para que vá bem esses projetos, para que possamos conseguir elaborar e chegar ao fim daquilo que nós planejamos. Muitas vezes a gente, quando está no mundo, nós almejamos algo e deixamos pelo meio do caminho, porque nós almejamos algo e pensamos que com a nossa própria força nós podemos alcançar o êxito daquilo. E eu garanto para você que só pela misericórdia do Senhor você poderá alcançar o sucesso nesses sonhos e projetos, se Deus não estiver na frente. Só pela misericórdia mesmo. Então, nós temos que colocar o Senhor como primícia sobre isso, para que possamos então ter sucesso naquilo que nós planejamos e almejamos alcançar. E aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, diga-se de passagem, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7, Paulo acaba de chegar de uma viagem missionária, onde ele passou por vários outros países, ali na Ásia. E nesse momento, ele trouxe outros evangelistas, outros líderes espirituais com ele. E ali eles foram para Troade, uma cidade muito importante, uma cidade de grande comércio. E ali tinha uma igreja do Senhor. E ali tinha cristãos que faziam cultos e elaboraram ali, naquele momento, naquele prédio, um grande culto pela vinda de Paulo e aqueles missionários que com ele estavam. E era um grande acontecimento na cidade. E diz a palavra que todos esperavam a chegada de Paulo, que já sabiam que ele ia passar por lá. E então diz assim, que era na primeira semana, ou seja, era no domingo, no primeiro dia da semana, então era no domingo. E geralmente devia ser no começo do mês, porque ali eles iam fazer a Santa Ceia do Senhor Jesus. E geralmente essa Santa Ceia é feita no primeiro domingo de cada mês. Então, como diz assim, no primeiro dia da semana, estamos reunidos com o fim de partir o pão. Versículo de número 7. Com o fim de partir o pão. Então nós vimos aqui que era a Santa Ceia do Senhor, que iria ser ministrada.
Eu quero dizer que a Santa Ceia é um ato muito importante, é um momento de grande importância na vida do ser humano, do cristão, por assim dizer. Por quê? Porque a Santa Ceia do Senhor é um momento de fortalecimento. A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus Cristo, que Ele diz: fazei isso em memória de mim. E o cristão, ele tem que ceiar, porque ele faz parte do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Então ele tem que ceiar, ele tem que estar sempre apto a participar desse grande momento, que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui no capítulo de número 20 do livro de Atos, a partir do versículo de número 7, onde Paulo vai em Troade, nós vemos que no primeiro dia da semana, estando eles reunidos com o fim de partir o pão, e devia seguir viagem no dia imediato. Paulo tinha acabado de chegar um dia antes de uma grande missão, passado em diversos lugares, passado em diversas cidades. E ele chegava e logo em seguida ele ia então ministrar neste lugar a palavra do Senhor. E era um grande momento importante, justamente porque era a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos perceber que o local onde Paulo estava era um prédio, porque diz que ele estava no terceiro andar. Existiam muitas luzes naquele prédio, várias luzes naquele prédio, muita claridade naquele prédio, e diz que estava muito cheio aquele ambiente. As pessoas estavam lá para ouvir a palavra de Deus, para cultuar o Deus e para ceiarmos em nome de Jesus Cristo, para comer do pão e beber do vinho, que era a ordenança do Senhor Jesus. Nós podemos perceber então que havia autoridades naquele lugar, pessoas importantes de Troade, e que ele vem enfatizar esse texto de que o discurso de Paulo prolongou-se. Mas o propósito de Deus, antes de Paulo chegar lá, porque Paulo tinha tido uma visão antes, em que um homem pedia a ele, ou um santo pedia a ele, mas pedia a ele para que ele fosse ministrar na cidade de Troade, que ele voltasse na cidade de Troade. E durante essa visão que ele teve, ele convocou então os seus missionários e partiram para lá, porque Deus tinha um propósito naquele lugar, porque Deus tinha um projeto ali naquele lugar. Então os projetos de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir, como eu disse aqui no início. E Paulo então, como um bom cristão, como um bom missionário, como um bom obediente, ouviu a voz do Senhor e prosseguiu apesar das dificuldades para chegar naquele lugar. E naquele lugar e naquele dia ele ia ministrar a palavra de Deus, porque ele estava também cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Porque Paulo vinha fazendo um apanhado nas outras cidades, o que ele via, e ele fez grandes milagres. Grandes milagres. Inclusive até em Atenas ele quase foi expulso, porque ele pregou ali de uma forma tão poderosa que ali eles adoravam Diana, uma deusa, uma entidade, e ali eles vendiam santinhos, vendiam aquelas bugigangas, né? E que eles usavam, aqueles adereços. E depois da palavra forte de Paulo, as pessoas passaram a jogar aqueles livros com aquelas apostasias, a queimar aqueles livros. E aqueles homens que faziam aquelas bijuterias com o nome daquela santa, daquela entidade, não sei o que é aquilo lá, a deusa Diana, passaram a ter prejuízo. E eles passaram a se revoltar contra Paulo. Mas Alexandre, naquele momento, é quem salvou Paulo, dizendo: olha, ele não falou nada a respeito de Diana, da deusa Diana, a deusa Diana é a deusa de Gálatas, não sei o quê, então deixa ele quieto. Porque eles queriam apedrejar Paulo, dizendo que ele tinha blasfemado
contra aquela deusa, porque ele já havia também perdido muitos seguidores. Tamanha era a autoridade do que Paulo pregou naquele lugar. Então Paulo vinha cheio do Espírito Santo. E alguns versículos antes, alguns capítulos antes, Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que aonde ele passava, a sombra dele passava por aqueles enfermos que estavam nos cantos e eles eram curados. Eles tocavam no manto do vestido de Paulo e eram curados. Tamanha a espiritualidade e o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo. Então eu creio que nisso ele teve a visão e o Senhor falou: vá para Troade e prega lá. Um anjo apareceu para ele e passou então essa mensagem e ele foi. Porque Deus tinha um projeto naquele lugar. Aleluia. Deus tinha um propósito naquele lugar. E eu quero dizer para você que se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem um projeto para a tua vida, ela há de se cumprir, não há de se frustrar. Se já disseram para você: ó, Deus tem algo contigo, com a tua família, com o teu ministério, há de se cumprir, não há de se frustrar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas. Porque Deus é fiel em todas as coisas. Deus vela pela tua palavra, assim diz o Evangelho Santo. Deus vela pela palavra dele, para que se cumpra no momento certo, no momento determinado, de acordo com o projeto que ele elaborou. Então Deus tem uma promessa na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós que aqui estamos. E não importa o dia, o momento, a hora, mas sim de que vai se cumprir na nossa vida isso. O nosso dever é simplesmente crer, acreditar e colocar a nossa fé, é não duvidar, é elaborar da seguinte forma: quando será que vai acontecer? Porque vai acontecer. O descansar no Senhor, quando ele diz assim, ó, descansa em mim, ele está dizendo, sabe o que? Coloque a tua confiança em mim, coloque a tua fé em mim, fique tranquilo que no momento certo há de se cumprir, porque eu, como Deus, onisciente, onipotente, onipresente, sei o dia, a hora e o momento exato para que essa bênção e essa promessa na tua vida venha se cumprir. Uma coisa é certa, ela jamais vai se frustrar, jamais vai se passar sem cumprir na tua vida, porque ela é Deus, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor elaborou todo esse culto na cidade de Troade, porque ali devia ter pessoas que iam se converter através da palavra de Paulo, do poder que carregava Paulo naquele momento. Grandes autoridades estavam ali e aquelas pessoas precisavam ouvir o que Paulo tinha para pregar. Então diz assim que ele começou a pregar naquele momento e se prolongou. E Satanás, a intenção dele é tirar o foco da palavra de Deus. A intenção dele é fazer com que o culto ao Deus seja um culto que as pessoas não percebam o que Deus está falando e projetando. Então muitas vezes aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está projetando na tua vida, o inimigo vai tentar desviar isso. E hoje nós temos que ter essa percepção para podermos clamar no momento certo, na hora certa, para que a mão de Deus possa agir. Porque os projetos de Deus não se frustram. Mas o inimigo anda estreito ao derredor, como diz a palavra, para tentar desviar o foco, porque a intenção dele é o engano, porque ele não tem poder para nada. Jesus, é verdade, Pai. É o inimigo já derrotado. E a derrota dele foi na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus comprou nós por um preço poderoso. Jesus, Nós somos gratos a Deus por isso. obrigado, meu Jesus. Aleluia. Diz a palavra então aqui, continuando no livro de Atos, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7, de que Paulo prolongou o culto, a palavra dele, mas ele viu a intenção ali daquilo. O cenário de um grande cenáculo, que diz que era um grande cenáculo,
no terceiro andar. Diz que estava muito, se você for ler o texto, vai dizer assim, ó, tinha iluminação muito grande. A iluminação ela era tremenda. Vamos ver onde está escrito isso? Aqui, ó, versículo 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Para fazer essa ênfase de muitas lâmpadas, é porque devia ser algo que estava bem iluminado, né? Mas diz que havia um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela. Nós estamos falando aqui da igreja primitiva daquela época, e lá não tinha as ruas iluminadas como temos aqui na cidade. Então a iluminação estava lá dentro, mas do lado de fora estava escuro. E diz que Eutico estava sentado na janela. Então, se ele estava sentado na janela, parte dele estava para a claridade e parte dele estava para a escuridão. E diz que a palavra estava sendo ministrada, e nesse momento nós vamos falar espiritualmente de que houve uma ação do inimigo. O que é que Deus quer nos mostrar com essa palavra sobre esse rapaz que estava sentado nessa janela? De que às vezes você não pode ficar na janela. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Às vezes a janela não é de Deus, porque é uma parte escura dessa janela e tem uma parte clara dessa janela, e você tem que tomar a decisão para que lado você tem que ir. Se você ficar sentado no meio, parte está no escuro e parte está na claridade, é porque você não tomou uma decisão na tua vida ainda. O livro de Apocalipse fala o seguinte forma, acho que está lá no capítulo de número 3. Jesus falando assim, olha, eu te recrimino, porque você não é quente nem frio. Outrora você fosse ou quente ou frio. Mas eu te exorto, eu te recrimino, porque você não sendo crente nem frio, você é morno. E por você ser morno, eu te vomito. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou você está no mundo ou você está em Cristo. Porque a palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você não pode servir a Mamon e servir a Jesus. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E ali ele queria mostrar, ali entrou ali com o Eutico, né? Com o Eutico, aquele rapaz, de que ele estava exatamente na divisa. Tem uma história muito interessante que é conhecida, né, por quase todos os cristãos, que é a questão do muro, né? O cara está lá em cima do muro, do lado tem um anjo, vem para cá, e aquela coisa toda, fazendo todo tipo de movimento, chamando a atenção dele, implorando, pedindo, vem para cá, desce para cá, vem. E por outro lado ele olha, tem lá um demôniozinho lá, um capetinho lá, parado, sentado, tranquilo, olhando para ele. E ele olha o anjo do outro lado, desesperado, chamando, e do outro lado, né, o demônio lá parado lá, capetinho, tranquilo. E ele ficou encucado com aquilo, e ele disse, virou lá o demônio e falou, mas o outro está me chamando o tempo todo e você está aí tranquilo, você não quer que eu vou para o seu lado não? Ele, não, eu estou tranquilo porque esse muro aí que você está em cima é meu. Então você, estou tranquilo, você está em cima do muro, esse muro é meu. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida com relação a isso. E Eutico estava dessa forma. A parte tenebrosa de Eutico, que estava no escuro, era o mundo. E muitas vezes nós ficamos adormecidos, porque é exatamente isso que o inimigo faz com as nossas vidas. Ele nos engana, ele adormece a nossa mente.
porque ele não pode dar aquilo que ele não possui. Então ele tenta ludibriar de todas as formas. E uma das vezes é você adormecer na sua vida. Você já viu quando você quer ler a Bíblia demais, você não está nem com sono, mas fala assim: agora eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra. Aí bate um sono, você não nada, você não consegue nem enxergar direito. Você começa a ler e começa a ter sono. Você fala: eu vou orar, e você não consegue orar. Você vai orar, você quer dormir, dá aquele cansaço daquela coisa. Então é a ação do inimigo. É a ação do inimigo na nossa vida, nos tirando o foco, fazendo com que nós não enxerguemos, né, espiritualmente falando, que nossa visão continue cega, com escamas. E aquele rapaz estava daquela forma. E diz a palavra que ele adormeceu e caiu no terceiro andar. E ele caiu morto. Então eu quero te dizer que ele não caiu do lado de dentro, ele caiu do lado de fora. Aquela janela não pertencia ao Senhor, não era a janela de Deus. Você tem que sair da janela, você tem que sair de cima do muro, você tem que ir para onde há luz. Nós somos o filho da luz. Jesus Cristo disse assim: eu sou a luz do mundo. Nós somos filhos da luz, nós temos que andar na luz. As trevas não pertencem a nós. E as trevas nos enganam, nos puxa, nos arrasta, nos escraviza e nos leva a adormecer e nos leva à morte. Diz a palavra que ele caiu por lá de fora da escuridão e caiu no terceiro andar e já caiu morto. Diz a palavra que ele caiu morto. Ou seja, um jovem que cai de costas, que ele devia estar com a frente lá para dentro e com as costas viradas. Então ele cai dali, no terceiro andar de um prédio, né? Onde está escrito isso? Vamos ver aqui. Versículo de número 9. Um jovem chamado Eutro, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Está escrito aqui na palavra: morto. Isso criou uma grande confusão, porque o salão do Senado estava lotado de gente e era santa ceia, e Satanás não queria que as pessoas ceiassem, porque a ceia fortalece o cristão. Não queria, então ele criou essa situação desse rapaz para que criasse um tumulto, e criou um tumulto naquele momento. Parou-se no momento do culto. Todo mundo ficou preocupado, os desciam desesperados, o menino caiu, o menino morreu, outros já murmuravam, outros já gritavam, mas no meio do culto, nós estamos falando da palavra de Deus. Como que aconteceu uma tragédia dessa? Ele devia ser um rapaz conhecido lá por todos. Então o inimigo já causou um tumulto ali para tirar o foco da Santa Ceia, porque ali iam ser pessoas convertidas, os cristãos iam ser fortalecidos, porque iam participar do culto de adoração ao Senhor, e ia participar da ceia do Senhor, que é o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue, porque Jesus fazia tudo isso em memória de mim. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós fortalecemos para continuarmos a nossa semana até a próxima ceia. E lá não era diferente. Existiam pessoas com o discurso de Paulo e iam ser convertidas ali naquele momento, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo e o salão estava lotado. Então o inimigo tira o foco e cria essa confusão. Mas ao despertamento de Paulo, no seu discernimento espiritual, percebeu a ação do inimigo ali, percebeu a situação do inimigo. Então nós temos que estar espiritualizados para nós percebermos quando há uma ação do inimigo na nossa casa, na nossa vida, nos nossos projetos. Porque se nós estivermos alheios à palavra de Deus, se nós não estivermos alimentados da palavra do Senhor, se nós não estivermos espiritualizados e fortalecidos, nós não vamos perceber quando é a artimanha, quando é a armadilha do inimigo na nossa vida. Nós não vamos ter esse discernimento espiritual, porque nós estamos fracos, espiritualmente falando. E nós vamos vencer quando nós alimentamos aquilo que é de mais importante, porque a nossa natureza é pecaminosa, e a carne representa a natureza do homem. E se você deixa de ler a palavra, se você deixa de orar, se você deixa de vir nos cultos, a sua carne vai começar a crescer e ficar forte, e o seu espírito vai diminuir, e você começa a ficar vulnerável
Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. E nesse momento Paulo percebeu aquilo. Imediatamente Paulo desce as escadarias correndo. Imediatamente Paulo desce lá e abraça esse menino, diz a palavra. Vamos ver? Versículo de número 10. Descendo, porém, Paulo, o que ele fez? Inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. O Espírito Santo falou com Paulo naquele momento: Paulo, desce, e ali você ressuscita aquela criança, através de um abraço. Traga para si. E foi o que Paulo fez. Nós precisamos abraçar as pessoas. Aleluia, Jesus. Nós precisamos nos inclinar para as pessoas mais humildes, para aqueles mais fracos na fé. Verdade, Deus. O abraço, ele transforma a vida das pessoas. O abraço, ele traz perdão também. É o calor humano ali, sabe? Um abraço, ele pode ter muitas palavras. Você não precisa às vezes nem falar nada, mas um abraço pode ressuscitar aquele que está morto espiritualmente, está entristecido, está com o coração e a alma batida, está necessitando de algo, está precisando de um abraço. Quantas pessoas não renovam através de um abraço? Às vezes você olha para o irmão, você fala: ah, irmão, deu vontade de te abraçar. E às vezes você chega lá e abraça aquele irmão, ele chora de uma forma assim, que só não sai, você nem sabe por quê. Mas foi o Espírito Santo que te guiou: vai lá e abraça o teu irmão. Ele precisa de um abraço teu. Não fale nada, apenas abrace. Abraça o seu ente querido, sabe? Na tua casa. Abraça alguém, teu vizinho, sei lá quem, uma pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Dê um abraço. Não precisa dizer nada. Você pode trazer vida para essa pessoa. Amém. Paulo foi, chegou e se inclinou, pegou esse rapaz e simplesmente o abraçou. Nesse momento ele deve ter falado com o Senhor uma oração em espírito. E esse menino retornou à vida. Houve ali uma ressurreição. Houve ali uma ressurreição. E aí, então o que acontece? Subindo, versículo 11, subiu de novo, partiu o pão e comeu. Então o projeto de Deus não se frustrou. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus estava na frente. Deus deu as artimanhas. Deus falou assim: olha, ele tem os projetos certos, ele tem, sabe, como se agir de uma forma correta para que seus planos não se frustrem. Ele falou assim: Paulo, desce imediatamente, antes que todo mundo se despeça aqui de cima e comece a descer e vira que não muda nada, corre lá e abraça aquele menino, e a vida vai voltar nele. Depois você volta e ministra a Santa Ceia, porque esse é o meu propósito, esse é o meu projeto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você pôr Deus na frente dos seus projetos, dos seus propósitos, das coisas que você almeja na sua vida, Deus vai na frente e Ele vai consertando tudo aquilo. Ele vai trazendo as respostas certas. Não tem jeito de dar errado, é impossível. O inimigo pode tentar, como tentou frustrar o projeto aqui de Troade, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus estava na frente e deu a medida certa, deu a resposta certa para Paulo. Porque se Deus estiver na nossa frente, minha irmã e meu irmão, Ele vai falar assim: ó, vai lá e diga isso, vai lá e age dessa forma. Senhor, eu tenho um projeto aqui na minha vida financeira, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. Vai lá e toma X decisão. Senhor, eu preciso falar algo, eu não falo, é uma situação dentro da minha família. Ele vai te dizer: fique calada nesse momento. Ou eu falo assim: vai lá e diga isso. Ele tem a resposta certa. Se você recorrer primeiro a Ele e não ao mundo e não às coisas. Por isso nós temos que decidir de que lado nós temos que ficar. E temos que colocar o Senhor na frente dos nossos projetos, do nosso sonho. É isso que Deus fala para nós nesse ano de 2020 que vai começar. Nós temos projetos, nós temos planos, e isso é bom para Deus. Mas Ele tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que ser a primícia, Ele tem que guiar, Ele que tem que ensinar lá, Ele tem que ser o arquiteto e o engenheiro. Você faz seu projeto e leva para Deus, através de oração. Ele vai ler teu
está certo. O teu projeto vai dar certo. Porque se apresentou primeiro ao grande arquiteto, ao grande projetista, ao grande engenheiro. Porque se o nosso corpo humano é perfeito, foi Ele quem criou. Então não tem projetista melhor do que nosso Deus. Então exatamente, os nossos planos não se frustram. Paulo então sobe correndo as escadarias, e antes que todo mundo descesse, foi para a glória de Deus. Aquilo que o inimigo projetou, irmão, para destruir de Deus, para destruir as coisas do Senhor, do culto, virou para a glória de Deus. Aleluia. Porque houve a Santa Ceia e todos glorificaram, porque além da Santa Ceia, houve uma ressurreição naquele momento. Glória a Deus. Deus operou uma maravilha ainda. Ou seja, se era para ser convertido uns 10, 15, foi uns 30, 40 naquele momento. Porque eles viram a ação do Espírito Santo de Deus ali. Houve uma ressurreição. Houve um testemunho de pessoas que subiram lá e falaram: o menino estava morto, eu estava lá embaixo, eu peguei ele e ele estava sem vida, e ele passou a viver. Aleluia. Então foi tudo para a glória de Deus. Então, além de completar a Santa Ceia, Paulo subiu então, terminou o seu discurso e fez a Santa Ceia do Senhor, onde todos ceiaram e foi fortalecido, muitos se converteram, e tudo que era para ser o mal, que era para ser a tragédia, se converteu em glória para o nosso Senhor. Essa é a ação de Deus na vida daqueles que creem. Glória a Deus. É desse jeito que Deus faz. Eu creio. As pessoas andam cegas pelo mundo e não enxergam isso, que sem Cristo não dá para se viver. É verdade, Pai, aleluia. A sua vida é transformada através da tua fé em Cristo Jesus, da tua entrega. Deve ser a premissa, deve ser o único caminho, a verdade e a vida, e Ele é. E seus projetos e seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E esta é a ação de Deus. Essa é a mensagem que Deus passa para nós, que trouxe ali com aquele jovem rapaz. Obrigado. De que nós possamos tomar a decisão certa. Que nós não fiquemos em cima da janela ou do muro, seja lá de onde for. Mas que possamos seguir com fidelidade a palavra de Deus, vindo aos cultos, vindo às orações, fazendo propósitos para o Senhor, colocando Ele na nossa vida secular em todas as áreas, seja sentimental, seja profissional, seja no projeto de cursos, seja o que for. Se tua vida de enfermidade, de doença na família, Deus tem que estar na frente, o médico dos médicos. E nada vai se frustrar. Então fazemos projetos, fazemos sonhos, é bom, Deus acha bom. Mas colocamos Ele na nossa frente. Que não há como frustrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por vocês terem vindo. E nós temos aqui quem? Irmã Joceles. Irmã. Hã? Glória a Deus. Jacele. Rocele. Jocele, né? É porque a letra está minha aqui. Joceles e Ita Miguel. Ita Miguel. Que nome bonito, hein, Ita? Ita Miguel. Ela é esse. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. A casa aqui é nossa, tá? Fica à vontade. Aqui é tudo na tranquilidade. Nós temos todos os dias, tem um ciclo de oração aqui, todos os dias, das 8 às 9. A pastora Nayara está aí, está morando aqui de joelhos, está em teatro da igreja. Tem 2 meses só que nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Foi Deus que abriu essas portas. Ele disse: apenas pregue. As pessoas que ele faz é o Espírito Santo é quem manda, mas que a área que precisa, nós temos para abençoar toda a vizinhança, para abençoar os moradores, para falar unicamente da palavra de Deus, para compartilhar o Evangelho, para sermos uma família em Cristo Jesus. Então a senhora é bem-vinda, fique para sempre. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus Cristo. E gostaria de passar o pastor aqui para ela
Quer cantar um hino para nós? Para finalizar? Louvar o hino ao Senhor.